Fala pessoal, o convidado de hoje é Lucas Gabriel Pamplona. Ele foi aprovado no vestibular de medicina. Ele vai contar tudo para a gente, qual foi as estratégias de estudo que ele utilizou, como ele fez para organizar os estudos dele, como ele fez para organizar as revisões. O Gabriel fez muitas revisões e ele vai contar tudo para a gente, todos os detalhes. Gabriel, se apresenta aí, conta um pouco aí da sua história, sua trajetória e o que te levou a querer prestar para medicina, cara. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer poder estar aqui com o seu canal, Carlos. Eita, como já assisti vídeo seu, como me ajudou o seu canal nessa trilha de aprendizado de como estudar de forma mais efetiva, produtiva e, sobretudo, com o Anki. Então, a minha história com a medicina começa desde criança, é um sonho de criança. Inclusive, tenho fotos da infância, vestido de médico, e então é algo de muito tempo. Só porque eu não achava que seria algo tão difícil como foi. O vestibular de medicina realmente é um pouquinho mais diferenciado, tem uma concorrência elevada e o nível das questões é difícil. Mas, graças a Deus, existem ferramentas como o Anki que nos deixam bem preparados para uma batalha como essa. Comecei a me preparar para o vestibular assim quando saí do ensino médio. Estudei durante toda a minha vida bem, contudo, não com aquele foco de vestibular, porque realmente você estudar para passar numa prova, né, se acordar às 5 da manhã para fazer uma prova de física às 7 da manhã e depois esquecer todo o conteúdo, beleza? Agora, você estudar no dia 3 de março para lembrar um conteúdo e você vai ter que aplicá-lo lá em novembro, é outra história. Então, a partir do momento que eu percebi que eu necessitava guardar essas informações e a longo prazo, eu fiquei com a dúvida, como fazer isso? Aí fui pesquisar, ler livros, séries de vídeos, muitos vídeos, manuais de aprovados, mas, enfim, hoje eu me encontro bem estável e tranquilo com o nosso querido Anki. Show. E em relação assim à tua vida de estudante, tu levou a escola na boa, tu não foi aquele aluno com muita dificuldade, sempre ali? Não. Eu sempre fui um aluno bom, tirava notas boas, contudo, como eu te disse, eu estudava para passar na prova e depois esqueci o conteúdo. Não tinha esse objetivo de guardá-lo a longo prazo. Era só não tirar nota vermelha e, consequentemente, passar de ano. Diferentemente do que a gente vê com os vestibulares, que é necessário você guardar essa informação a longo prazo. Sim, no longo E aí, prazo. Tá, e Lucas, e qual foi mesmo o vestibular aí que você foi aprovado? eu fui aprovado na Universidade do Gurupi, uma instituição pública sem fins lucrativos, contudo, sendo necessário o pagamento de um determinado valor. É um valor mais abaixo do que as demais faculdades de medicina, que é necessário esse pagamento, o que a torna uma prova mais difícil que as demais, assim como também mais concorrida. Fiz muitas provas para as públicas, as verdadeiramente públicas, né, que você não paga nada, contudo não obtive muito êxito. Fui também aprovado pelo sistema do FIES em algumas outras universidades, como, por exemplo, a ITPAC de Palmas, assim como também a Uniderp de Mato Grosso do Sul. Show de bola. De bola. Graças a Deus. Cara, muito legal, graças a Deus. Parabéns, tá, pela sua conquista, né? Primeiramente, parabéns. E agora eu quero saber os detalhes, como você fez para conquistar essa aprovação, como você estudou. Uma curiosidade, quantas horas por dia você estudava para o vestibular? Então, eu me dispunha o tempo todo ao estudo, manhã, tarde e à noite. Me preocupava apenas em realizar algumas atividades físicas, né? Obviamente, para manter a oxigenação cerebral lá em cima, assim como também o bem-estar. Meus pais me deram o tempo para estudar. Não fiz um cursinho presencial, assim como te disse, mas eu tinha o tempo para me dedicar aos estudos. Então, me dedicava de forma integral, boa parte do meu dia mesmo. Tá. Então, você fez uma imersão mesmo nos estudos, né? E aquela questão de lazer, final de semana, tinha? Ou era aquele estudante que ficou ali? No começo não tinha. Eu achava que você tinha que ficar de forma assim, bitolada, só nos estudos.
E isso não estava me fazendo muito bem. Então, próximo ao vestibular, comecei a ir mais à igreja, aproveitava esse momento com meus amigos e, consequentemente, eu obtinha resultados muito melhores do que quando eu estudava ostensivas horas sem parar, por exemplo. Interessante isso, interessante. Que é eu não vou dizer erro, né? Porque talvez seria responsabilidade falar também, não, a pessoa não tem que estudar demais, né? Mas é bom saber que ter uma vida equilibrada, vamos dizer assim, também dá um bom resultado. Sim, com Legal. certeza. Ajuda muito, sobretudo quando você pega alguma questão difícil, algum conteúdo difícil, e se for a sua rotina, uma rotina muito engessada de só estudos, uma hora seu corpo vai pedir para descansar. E, Uma infelizmente, hora a você vai conta se vem. sentir muito frustrado. Por quê? Porque tu decidiu estudar o tempo todo, teu corpo vai ficar exausto, tu não vai conseguir estudar o tempo todo, aí vem a frustração, vem a culpa, vem todos aqueles sentimentos que fazem as pessoas desistirem. Então, eu acho muito importante você ter uma rotina, não digo tão equilibrada, porque realmente é preciso estudar um pouquinho, né, a mais do que a gente vê. Mas você ter essas válvulas de escape, ao menos umas 2 vezes na semana, eu acho muito interessante. Eu aproveitava o momento para orar, pedir a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade que eu estava tendo de me preparar para o vestibular, e foi tudo muito bom. Pô, que legal. É aquilo, se a pessoa não tem essa válvula de escape, a própria produtividade e o rendimento começa a cair, né? Aí Com precisa certeza, daquela pausa para voltar com certeza. a carga, para recarregar a bateria, né? Sim, Legal. Então, em questão de resumos e revisões, você estava comentando comigo, você fez muitas revisões. Explica para o muito. pessoal como que você fazia essas revisões, como você se organizava para estar revisando todo dia, como é que era? Como é que você fazia? Certo. Primeiramente, eu conheci o Anki no início dos meus estudos, só porque eu achava que era um erro utilizá-lo para os estudos do vestibular. Não sabia pesquisar e, como nós sabemos, falta muita informação ainda na internet acerca da utilização do Anki. Então, eu era muito analógico e misturava esse mundo analógico com o digital. Contudo, sempre muito analógico. Eu pegava um livro, por exemplo, para ler e escrevia ele praticamente todo num papel. Achava que essa forma seria a forma de aprendizado e não haveria outra. Até porque eu assisti uma palestra de um professor e aquilo ficou na minha mente e eu não Pode, quis pode abandonar falar o esse nome, vídeo. qual professor? Porque eu acredito que seja o mesmo que eu estou em mente. Pierre, se eu não me engano. Pierre, É Peluso algo Chiado. assim, pelúcia, Professor Pierre, muito respeitado, um muito, excelente, cara, muito sim. inteligente, mas essa questão de escrever, eu acredito que deixa muitos estudantes em dúvida, encafifado. E eu fiquei muito tempo acreditando piamente nisso, até que em 2020 eu entrei em contato com um vídeo de um estudante que falava que fazia resumos digitais. Como assim, resumos digitais? É possível aprender digitando? E aí eu assisti aquele vídeo totalmente incrédulo. Só porque eu falei, não, eu vou testar por uns 2 dias. Será que meu rendimento vai, né, continuar o mesmo? Meu aprendizado vai continuar o mesmo? Não continuou o mesmo, melhorou. Eu me adaptei muito bem a esse mundo digital. Não foi da noite para o dia, foram meses, talvez até mesmo mais de um ano. Claro, todo dia aprendendo um pouco. No início você fica mais imerso nisso, mas ao longo do tempo, esse aprendizado de como utilizar o mundo digital a nosso favor foi se consolidando. E o Anki urge como ferramenta principal dos meus estudos. No início eu usava um note-taking, né, para fazer minhas anotações e assim, eu fazia as anotações digitais, depois passava para o Anki. Por quê? Eu estava saindo de um mundo totalmente analógico, em que você precisava fazer resuminhos, fazer mapas mentais, e agora eu estava no mundo digital, que me dava mais liberdade e praticidade, sobretudo porque a gente consegue digitar mais rápido do que escrever. Por exemplo, tirar print de uma aula, né? Por exemplo, pegar uma imagem e colocar no seu resumo. Então, essa migração foi lenta, comecei a usar, né, essas duas plataformas, esse aplicativo de escrever notas e o Anki em conjunto, porque eu acreditava que tudo que eu tinha que aprender, eu tinha que colocar dentro dessa nota, sabe, de estudos. Eu meio que fazia um resumo e tudo que eu aprendi eu colocava lá dentro.
E o Anki, eu só vim utilizá-lo, né, de forma somente ele, quando eu vi que não dava. Às vezes você aprende um conteúdo e você se atualiza o tempo todo dele, né? Atualiza, está se atualizando. E ficar enchendo aquela nota de conteúdo realmente era uma tarefa não tão produtiva. Tá. Ô, Lucas, eu só vamos abrir um parênteses, tá? Que possa ser que tenha muitas pessoas que não conhecem o Anki, tá? Explica, conceitua o Anki primeiramente, para a gente poder se aprofundar aí nos detalhes e eu poder te fazer mais perguntas aí sobre o uso dele. O que é o Anki, nas suas palavras? Certo. Nas minhas palavras, o Anki é um software, né, um programa que você cria flashcards. O que seriam flashcards? É como se fossem bilhetinhos, como se fossem papelzinhos, em que na frente você coloca a pergunta, atrás a resposta. Só porque o Anki, além de possibilitar essa criação de flashcards, ele guarda tais cartões, esses flashcards, né, na memória, e, consequentemente, deixa tudo mais organizado. Só porque o ponto principal dele é a capacidade de cumprir um outro objetivo, que é espaçar esses flashcards ao longo do tempo e, consequentemente, fazer com que você consiga reter todos aqueles flashcards, aquelas perguntas e respostas que você criou ao longo do seu processo de estudos. No meu caso, eu estava assistindo uma videoaula, então eu utilizava esse verso do cartão para pôr, né, as anotações principais e, ao término da aula, fazia as perguntas em cima daquilo que eu havia digitado. E aí era só usufruir mesmo do algoritmo para simplesmente me dar nos dias que ele julgava correto para aquela memória se consolidar e eu não perdê-la. Tá. E só deixar aí, abrir um parênteses também para o pessoal, o Anki ele é gratuito, né, Lucas? Ele é um aplicativo gratuito, qualquer pessoa Open pode source. baixar, né, no open source, pode ir lá no site do Anki, baixar. Tem o detalhe, né, para iOS, né, que ele é pago, mas no meu caso eu uso para Windows, acredito que você também, né? Sim, Windows e Android. Windows, dá para usar no celular também, Android, legal. E para alimentar o Anki, nos seus estudos, né, você utilizava PDF, você falou que utilizava videoaula, né? Como que você fazia para estudar, para inserir o conteúdo aí, além da sua memória, para alimentar o Anki, né? Sim, eu assinava uma determinada plataforma que me dava a base dos estudos. Só porque aí entra uma questão. Você está assistindo uma aula e você precisa de algo para anotar. Aí eu usava o Anki como sistema de anotações. Ele era meu caderno. Tá. E É legal essa observação para o pessoal que não está conseguindo visualizar ainda o que é o Anki. Quando se fala assim Anki aqui, a pessoa pode imaginar o caderno dela, onde ela faz as anotações. Aqui 90, deixa eu colocar uma porcentagem aqui, a título de exemplo, que 99% dos estudantes fazem, né? Anota no caderno. A pessoa está assistindo a aula e faz a anotação no caderno, monta um resuminho para revisar depois, né? E aí que entra o Anki, ele substitui o caderno, né? Sim, com certeza. O Anki, no meu caso, substituiu completamente o caderno. 90% do que eu estudo e anoto é diretamente no Anki. Ou que eu utilizo alguma outra plataforma, ou algum papel, por exemplo. E mesmo quando eu utilizo papel, por exemplo, eu tiro foto e coloco no Anki. Essa versatilidade que ele nos dá. Às vezes você, por algum motivo, não possa estar com seu computador, então tu pode fazer suas anotações à mão, tirar uma foto ou simplesmente digitar aquilo que foi anotado e, posteriormente, passar para o aplicativo. Perfeito. Então, e como é que era? Tudo que você estudava, por exemplo, do PDF, você inseria no seu Anki, copiava e colava os trechos ali que você estudava, ou não, você entendia ali o conteúdo? Como é que você fez aí? Desde o início, como que foi o seu início com o Anki até a sua evolução? Como é que foi? Sim. No início, como eu disse, eu utilizava o Anki em conjunto com esse mundo analógico, esse mundo do papel. Então, eu escrevia num papel, como todos nós sabemos o processo que tirava foto, colocava no campo de resposta e fazia as perguntas em cima. Posteriormente, eu me migrei totalmente para o Anki, né? Já fazia as anotações no próprio aplicativo. E como que era essa dinâmica? Eu estava assistindo a aula,
conforme o professor ia explicando, eu ia pontuando. Eu acredito que, para mim, essa é a melhor forma. O professor está explicando algum ponto, tu digita, né? Tu, consequentemente, coloca aquele ponto lá, ó, isso aqui é importante, vai dando pause, né? Essa facilidade desse mundo digital. E, após o término da aula, eu fazia os cartões. Às vezes ficava uma dúvida? Ficava. Aí, o que tu faz? Google. Aí entra outra Sim. coisa que eu acho muito bacana do Anki. Às vezes você estuda um conteúdo aqui agora, e depois, daqui um mês, você quer complementar aquele conteúdo. Uhum. O que eu fazia antigamente? Tinha que abrir meu caderno, ir lá naquele conteúdo específico, anotar. Como é que é? Muito mais. Você já Como é que preencheu a você... folha toda do caderno, como é que você vai preencher meu conteúdo aí, né? Exato. E eu era muito cuidadoso com essas coisas de resumo. Então eu olhava assim, pensava, nossa, não tem mais espaço para anotar. Aí eu não anotava, perdi uma informação que era valiosíssima. Ah, que é mesmo. E com o Anki, não, simplesmente eu organizava por meio das tags, né, as famosas tags, os conteúdos, e em um determinado momento posterior, que eu gostaria de fazer uma anotação, eu abria meu Anki, fazia a anotação, criava meu flashcard e pronto. Estava lá, guardada a informação e prontinha para ser revisada, para ser espaçada ao longo do tempo. Deixar a máquina fazer o seu trabalho. Sim. E quanto tempo você levava para fazer o seu Anki diariamente ali, para fazer as revisões no Anki? Você reservava Certo, quanto tempo para as revisões, né? Quanto tempo? certo, certo. Para as revisões, eu investia cerca de 30 a 1 hora e meia por dia. Porque Tá. realmente, você se dedicar para um vestibular, concurso, ou até mesmo faculdade, você enche muito antes. Eu tenho uma coleção de Sim. mais de 40 mil cartões. O vestibular me rendeu cerca de 20 mil cartões, porque eu também utilizo o Anki para outros cursos. Então, era massivo, muitos cartões eu fazia. Porque, como eu te Tá. disse, eu assistia uma aula, pontuava as questões, as partes mais importantes, e depois fazia as perguntas em cima daquilo. Tá. Era a forma de eu E, guardar o conteúdo. e durante as revisões, você zerava os cartões, né? Isto é, se tinha 400 cartões para você fazer hoje, você fazia todos os 400 ou deixava acumular? Como era essa relação aí? O ideal é fazer tudo, todos os dias. Sim, Né? Tem até eu concordo com aquela você. frase máxima de alguns anqueiros aí, Anki todo santo dia. Anki every single day. Sim, Então, eu concordo acordava, a primeira 100%. atividade era fazer o Anki. E fazia o Anki até terminá-lo. E, enfim, começava meus estudos, meu ciclo de estudos. Então, Anki primeiro, depois os estudos novos. E alimentava o Sim, Anki, obviamente, durante esses estudos novos. entendi, perfeito. Eu também sou adepto de zerar o Anki todo dia, apesar de eu É, saber que é difícil, é complicado, sim, mas assim, isso no início, né? Porque quando a pessoa sim, pega a manha, vira uma rotina, vira um hábito, sim. né? Tu nem trata como estudo. Parece que Nem é trata outra como estudo, atividade. cara. É verdade, tu disse tudo, tu disse tudo. É, Não é, a gente não trata. Às vezes, cara, no transporte coletivo, você tá sim. assim na Vira um fila game. do mercado, sabe? Sim, Você sim. pega ali, pode fazer teu Anki, cara. Você gamifica a coisa. E isso é muito legal. É, é, é gamificar os estudos, verdade. Exatamente. E isso é muito interessante mesmo. E assim, o que eu mais gosto é essa organização e praticidade que o Anki me oferece também. Você pôr todos os seus estudos lá e simplesmente acordar e saber que a sua atividade para relembrar e continuar lembrando daquilo que você estudou é só fazer os cards. É É muito só simples, executar. sabe? É É muito perfeito simples. mesmo, é só executar. Ele simplifica muitas as coisas. Antigamente, por exemplo, com meus vários papéis, eu ficava perdido. Tá, e aí, o que eu estudei há um mês Tipo, atrás? o que você vai E eu revisar ainda hoje, tenho né? coisas novas. O Anki não, o Anki, ele simplesmente, eu estou assistindo, aprendendo coisas novas, colocando dentro do Anki, e o que eu tenho que fazer? Todo dia fazer o Anki, todo dia abrir o Anki, fazer os cartões, e pronto. De E o mais, alguma inte- forma, aquilo vai entrar. e o ponto mais interessante é a questão de confiar no Anki, confiar no algoritmo do Anki, né? Porque o Sim, que você sim, fez no seu processo foi confiar no Anki, meu. O que o sim, Anki me confiar no mostrar, Anki. eu vou fazer. Sim, exatamente, e funciona. Confiança É total, muito bom. funciona.
E é legal, cara, é legal saber que de fato funciona. E olha que eu Em era relação. muito medroso nisso, de confiar no Anki, Sei, sabe? sim, Nossa, ó, cara, todo não, mundo mas que está começando. eu vou me dedicar essa semana só para usar o Anki para meus estudos. Eu pensava, não, mas se não der certo, eu vou perder uma semana de estudos. Eu ficava nessa ansiedade, sabe? Até que eu falei, não, eu vou. E aí eu vi que não estava igual antes, estava melhor. Eu estava fazendo muito mais do que antes, produzia muito mais do que antes e retia aquilo de uma facilidade incrível. É legal esse ponto que você falou, porque às vezes a pessoa começa ali a usar o Anki e fala, cara, eu tô demorando muito, entre aspas, tô perdendo tempo. Só que conforme a pessoa vai usando o Anki, ela vai pegando familiaridade ali e velocidade, né? Tanto na criação Exato. dos cartões quanto na revisão. Você concorda? Sim, com certeza. E você acaba também aprendendo como usar o Anki para você. Por exemplo, quando eu estou revisando um determinado cartão, eu sempre defendo a tese de que aquele cartão tem que ser respondido de uma forma muito semelhante em todas as épocas da revisão. Isso facilita muito a lembrança. Eu tenho cartões adicionados há 2 anos atrás que eu respondo ele, não posso falar estritamente igual a 2 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira revisão, mas de uma forma muito semelhante. E esses cartões são os cartões que eu vejo que eu mais consegui assimilar o conteúdo. É como se a nossa memória fosse um fiozinho bem fininho. E cada vez que você repetisse a informação, esse fiozinho agora se tornaria 2, 3, 10, 20, 10 mil. Agora não é mais um fiozinho, é uma corda muito grossa. E por ser uma corda muito grossa, aquilo se torna resistente e, consequentemente, fica armazenado bem na nossa memória. Perfeito, perfeito essa explicação. São as conexões neurais. Exato, tem todo um aparato científico por trás. Inclusive, eu Sim, li um sim. livro chamado Make It Stick, Faça Fixar, Faça Ficar. E, simplesmente, ele descrevia o Anki. Não Caramba. falava do Anki de forma explícita, mas para eu que já estava nesse mundo, né, de estudar para o vestibular, de se me preparar para provas que exigem essa lembrança a longo prazo e utilizar o Anki, eu ficava, gente, por que ele não fala faça o Anki, use o Anki? Pode crer. E é um livro bem embasado, sabe? Não é um livro de coach, é um livro científico mesmo, com vários estudos relatando. É algo bem legal. E o interessante é que quando você vai olhar os Estados Unidos, por exemplo, os estudantes, o Anki lá é Normal, né? tipo papel e caneta. É comum. Se Sim. eu não me engano, mais de 30% dos estudantes de medicina dos Estados Unidos utilizam o Anki. No Brasil, Olha agora que a só. coisa está começando a Tá ficar mais começando. comum. É interessante o que você falou. Lá fora é muito comum os estudantes usarem o Anki, né? Muito Sim, comum mesmo. E interessante, e principalmente a medicina. Pelo menos na internet nós encontramos mais os estudantes de medicina, né? Falando sobre o Anki. sim, Por que sim, será? Porque a sim. galera de medicina tá em outro nível? Por que será? Você tem alguma Eu acho que é opinião a sobre abundância isso? de informação. A abundância de informação mesmo. E não tem como você manter as coisas organizadinhas, bonitinhas no mapa mental, numa folha. Não, você aprende o básico, aí ao longo do tempo, tu vai colocando, adicionando mais coisas. Isso acontece muito em questões. Por exemplo, às vezes eu estava resolvendo alguma questão de história sobre um determinado conteúdo, feudalismo. Resolvi hoje. Só porque daqui a 2 meses eu fazia algum simulado e tinha uma questão sobre esse feudalismo. Só porque, assim, eu achei que essa questão me deu uma visão bem legal daquele conteúdo que eu já tinha estudado. Aí o Anki entrava muito nesse sentido. Eu não precisava pegar um papelzinho, voltar lá, anotar aquilo que eu já tinha estudado em cima do meu mapa mental. Não, eu simplesmente Tá, colocava no Anki. Estava lá, guardado, organizado, porque eu organizava por tags meus conteúdos. sim. E agora uma curiosidade aqui, quanto tempo você levou, a partir do momento que você começou a usar o Anki para ser aprovado no vestibular? Você tem registrado Certo? isso? Sim, sim, sim. Eu comecei a utilizar o Anki de forma mais ostensiva a partir de 2020, mais precisamente em meados de junho. Certo. E foi uma revolução, porque, olha, só para você ter ideia, biologia, que é uma matéria extremamente pesada, cheia de conteúdo,
Alguns conteúdos dessa matéria eu demorava meses para aprender naquele estudo analógico de papel. Com o Anki, eu consegui fechar toda a biologia em um mês e meio. Nossa. Um mês e Pra meio. você ver, cara, é surreal. É só quem usa na prática Sim, para testar. Cara, será que é real isso? Porque parece, sim, parece muito bom para sim. ser verdade, né? Me parece muito bom para ser verdade, porque no início, como eu te disse, eu ainda mesclava esse mundo analógico com digital, caderno, e depois passar para o Anki. Quando eu vi que era não igual, mas melhor usar somente o Anki, anotando no Anki, já criando os flashcards e confiando no algoritmo, confiando nos cartões que iriam aparecer todos os dias para me revisar, as coisas se tornaram mais simples. O Anki é bom Tá. demais. E eu quero saber o seguinte, na tua opinião, e no vestibular de medicina, qual é a matéria mais difícil? Que assim, a galera, talvez não só para você, mas que seja mais difícil assim para todo mundo. Qual seria? Certo. Essa pergunta é muito relativa, mas, ao meu ver, para mim eram exatas. Exato. Exatas, né? Exato, matemática, física, É. química, Eu queria chegar nesse ponto. Você estudava exatas também exato. com o Anki? Sim, Também? sim, Como você sim. fazia para estudar exatas com o Anki, cara? Exatas, a gente trabalha mais com questões. Aí você fala, peraí, como é que eu vou inserir uma questão de matemática no Anki? É muito fácil você pegar e fazer um cartão da seguinte forma: o que é a mitocôndria e colocar a resposta no verso. É. E aí, Uhum. como tu vai colocar matemática? Então, o que que eu fazia? Resolvi uma lista de exercícios, 30 exercícios, por exemplo. Retirava ali os 5 principais, aqueles que resumem a matéria ou que eram extremamente difíceis, aqueles que eu falava, cara, Interessante. se cair, eu tenho que lembrar disso daqui. Tirava print do exercício, colocava na frente do cartão e no verso colocava o print da resposta. O professor resolvia no quadro, tirava o print da aula, colocava lá no verso e adicionava. Tá. Então, no outro dia, meu trabalho era refazer essa questão. E ao longo do tempo, Ah, refazer, refazer, refazer. tá. Aí você refazia na mão mesmo. Você não só olhava a resolução, você pegava e refazia a questão. Exato, refazer a questão. Claro, às Tá. vezes você não quer, por algum motivo não Uhum. quer refazer Que bonitinho, leva mas mais pelo tempo, né? menos trilhar aqui dentro, sabe? Trilhar no seu Sim, cérebro, o passo a passo, eu fazia. passo a passo. Uhum. Show. É interessante, você jogava as questões que eram modelos que, tipo, se você soubesse fazer essas 5 questões, você responderia qualquer outra que, tipo, Isso, só ia trocar ali um número, né? Mas a exatamente. estrutura é a mesma, o passo a passo é o mesmo, né? Interessante. Exatamente. Eu chamo de questões clássicas. Não sei se existe já essa denominação, mas eu chamo de questões clássicas, aquelas que resumem o conteúdo. Então, eu colocava lá dentro do Anki. Tudo organizado, por meio do meu sistema de tags. Outra coisa Claro. também que eu priorizava era aquelas questões que eu tive dificuldade, difíceis, que eu tive algum insight, que eram aquelas questões que eu precisei ver a resolução. Aí eu também colocava dentro do Anki para não perder aquele sistema de passo a passos que eu aprendi. Tá. Interessante, já que você tocou no assunto de tags, né? Você usava tags, você pode explicar aí, agora já para quem está, Mas, para aqueles anqueiro mediano, mais raiz, né? Quem está começando agora, talvez se perca um pouco aqui, mas qual você utilizava mais, tags ou subtags? Você pode explicar para a gente o que seria subtags, o que seria as tags e qual você prefere e por quê? certo. No começo eu usava muito decks. Eu criava um deck, outro subdeck, outro subdeck, outro subdeck, e Sim. assim. Decks nada mais são do que caixas. Pense só. O cartão, sendo um cartão físico mesmo, um papelzinho de pergunta e resposta. Você precisa armazenar ele em algum lugar. Então você coloca dentro de uma caixinha. Estou estudando matemática, então coloco uma caixinha de matemática. Ah, não, agora eu criei um cartão de física. Coloco esse cartão na caixinha de física. Ah, mas agora eu estudei biologia. Coloque esse cartão na outra caixinha de biologia. Então, decks são isso. E o que seria um subdex? É como se fosse uma caixinha dentro dessa outra caixa. Ah, mas agora eu quero organizar melhor. Estudei matemática, fiz uma questão de funções. Então, eu colocava dentro de um subdeck que estava dentro de matemática funções. Então, assim, o meu Anki encheu-se de subdecks, ficou uma coisa bem desorganizada. Pesquisei muito como melhorar tudo isso e aí eu conheci as tags. E é uma forma mais implícita de fazer essa organização.
Por fim, e hoje, como eu acredito que seja melhor para mim, eu tenho um deck chamado geral e tudo eu jogo lá dentro. Você fala, mas cadê a organização? Vem por meio das tags. As tags, no meu cartão, eu coloco da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma tag maior chamada ensino médio, uma tag menor chamada matemática, uma tag menor chamada funções. Então fica organizadinho. Se eu for no browser do Anki, eu consigo facilmente achar o cartão por meio desse esquema de tags. E por que eu utilizo somente um deck? Porque eu acho que as revisões ficam mais aleatórias. Uma hora eu estou revisando matemática, quando eu acabo de avaliar matemática, aparece um cartão de biologia. Aí depois aparece um de sociologia. Eu acho isso muito importante. Existem alguns conselhos aí, tem um artigo muito famoso, as 20 leis do Anki, que diz sobre isso. E eu achei mais produtivo e também melhor. Até porque, entre outra questão, você tem muito DEX, às vezes, por exemplo, você acabou de estudar matemática, mas você vai estudar biologia. Tu clica lá para adicionar um cartão, né? Lá no botão de adicionar cartão. Aí abre o pop-up. Se você tiver vários decks, você tem que agora achar o deck, o qual vai estar biologia. E aí depois que você adicionou biologia, você está estudando outra matéria. Aí você vai fazer todo o processo, vai ter que achar o deck que está, sei lá, matemática. Entendi. Aí fica transitando demais. Agora, simplesmente, eu tendo um deck, eu cliquei no botão de adicionar, né, que tem um atalho A, abriu, já adiciono, só organizo por tags, utilizo um add-on que me permite criar tags ou achar as tags de forma mais rápida, apesar de que isso já é nativo nas versões mais novas do Anki. E, consequentemente, aí é só alegria. A produtividade aumenta muito, que eu acho isso muito importante, sabe? A gente que está utilizando o Anki de forma ostensiva mesmo, muito, 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 esses detalhinhos, essas praticidades fazem toda a diferença, porque você fica mais focado no processo de estudos e não na organização somente, entende? Organização é importante, mas demais começa a complicar. Você esquenta a cabeça com aquilo que não é tão importante assim, tão necessário assim. Então, eu mantenho uma organização só porque a ponto de não prejudicar o flow, o processo, o fluxo de estudos. Eu acho isso. São aprendizados que a gente tem com a gente. Caramba, show de bola, cara, essa tua explicação aí. Tu me convenceu a passar a usar tags, que eu confesso que eu não curto muitas tags, eu uso Subdeck. Eu vou começar a fazer uma experiência com tags. Conseguiu me convencer. São muito práticas. De certa forma, realmente, aumenta a produtividade na questão que você tem que ficar lá caçando o Subdeck, trocando. Mas assim, você não se confunde, por exemplo, você está estudando, mudou o tema, mudou o assunto, você vai ter que criar uma tag. Você não pode colocar aquilo numa tag errada, né? Sim. E como é que você lida com isso? Tem que lembrar de mudar a tag ali. Sim, aí o que acontece? É o que eu acabei de dizer. Se você for extremamente organizado nos seus estudos, tu vai pecar em produtividade. Eu acho que a organização ela tem um limite. Se você se organiza muito, não é tão bom. Caramba. Ao menos essa é a minha percepção e que eu levo para mim. Total, olha só, eu tinha, olha só, uma tag ensino médio, outra subtag, né? Vamos falar tag, né? Porque na minha mente eu falo sempre tag. Mas, enfim, a tag matemática, outra tag funções e simplesmente, pronto, acabou. Tem gente que poderia colocar aqui funções primeiro grau, funções segundo grau, abrir um leque, né? Abrir como se fosse uma raiz, encher-se de organização. Então, isso é bom para você abrir seu browser lá do Anki e simplesmente ter tudo bem organizado, só porque é ruim na hora de você alimentar o Anki. Porque você vai ter que ficar lembrando onde está aquela determinada tag e, consequentemente, isso acaba interrompendo o fluxo. Então, eu tenho uma organização até um determinado ponto, entende? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo da faculdade. Eu cursei um pouco ciências da computação, mas vou pegar um exemplo de medicina. Eu tenho lá uma tag maior chamada medicina, uma tag menor chamada primeiro semestre e uma tag menor ainda, né? Tudo numa sequência
chamada Anatomia Humana 1, que é o nome da matéria. Agora, eu não vou especificar isso com nomes de livros. Eu não vou especificar isso com partes do corpo, membro superior, membro inferior, enfim. Não, acabou ali, Anatomia Humana, entendeu? Cara, é interessante, tu já iniciou o curso Tu já iniciou a medicina, tu Não, já tá estudando? não, eu não iniciei só porque eu tive a curiosidade, ver a matriz curricular, dar uma Ah, pesquisadinha, tá, umas tá. olhadinhas nos conteúdos, algumas Não, mas, plataformas aí. mas o que vai ser legal é que tem o privilégio de cursar, né, desde o início, usando o Anki, né? E esse é um grande privilégio mesmo. Eu, E eu não vou só querer me usando o consultar Anki, tem experiência com ele. sim, eu vou até querer me consultar contigo, cara. Eu vou falar, cara, esse cara sabe muito, vai terminar a faculdade usando o Anki todo. É assim Caramba, que ele, né? glória a Deus. E assim, além do Anki, você utilizava alguma outra técnica de estudo para memorização? Você está por dentro, passo da memória, essas coisas? Sim. Como é que. O Anki, para mim, não é um método de estudo, é uma ferramenta de estudos. Não existe um papel e uma caneta. O papel e caneta é um método de Não, estudo? Não é. É perfeito. uma ferramenta. Então, o Anki aceita qualquer método de estudo que você for utilizar. Eu, por exemplo, Perfeito. gosto muito de fazer mnemônicos, né? Datas, por exemplo, que necessitava realmente aprender, fazer mnemônico com aquilo. Alguns nomes, algumas coisinhas ali, fazia mnemônico e jogava dentro do Anki. Então, o Anki cumpria todo esse processo de fazer eu lembrar ao longo do tempo. Perfeito. Então, para memorização, então, era mais mnemônico. Palácio da Memória eu também utilizei, né? De você conseguir ver tudo por cima. Só porque no começo eu era bem obcecado, como eu disse, com meus resuminhos. Então, assim, eu achava que as coisas tinham que ser bonitinhas e tal, mas não é assim, o estudo é dinâmico. Tu faz aquele estudo base, né? Você assistiu às aulas da plataforma, mas em algum momento tu vê a necessidade de acrescentar coisas a mais. E aí, como é que fica aquele palácio da memória? Tu vai destruir um quarto e criar outro quarto? Então, Faz sim, é sentido. bacana tu ter uma ideia de cima das coisas, só porque não perder esse dinamismo. No meu caso, era até ruim, sabe, para o processo de estudos. Eu me privava muito de pegar informações extras, porque eu acreditava que tudo deveria estar extremamente organizado nessa visão de palácio da memória. Tá. Eu já perdi, entre aspas, muito tempo tentando desenvolver aí o Palácio da Memória. É muito eficiente, você lembra de fato, né? Sim, Mas sim. se abusar Só, muito, não for estratégico, gasta-se muito tempo, né? sim, sim, gasta-se muito tempo. Agora, quanto ao Anki, por ser um meio digital de estudos, uma coisa que eu valorizo muito é imagens. Há diversas explicações e evidências científicas que a nossa mente lembra melhor e processa mais rápido uma imagem do que Mas, palavras. Né? Nosso total. cérebro foi treinado para ver um leão e correr, não para ler a É, palavra leão e correr. é Então, verdade. por ser um meio digital de estudos, é muito fácil tu dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colar a imagem no campo de pergunta ou até na resposta. Eu, particularmente, tenho um campo específico para imagens. Se eu estou estudando, por exemplo, respiração celular em biologia, quase todos os meus cartões vão ter imagem de uma mitocôndria bem detalhadinha, ou algum processo que a mitocôndria faz, uma célula, realizando todas aquelas etapas. Então, a imagem é algo crucial para mim. Ao menos para mim é. Com certeza, para mim também. É que a gente acaba usando o lado direito do cérebro, né? Sim, sim, o lado mais de imagem, É, emoções. ah, Nossa, como eu coloco emoções nos meus estudos também. Às vezes eu tenho alguma vivência de agora, eu tento relacionar o que eu estudei com o que eu tive olha, de aprendizado, sabe? Algo que eu vi. caramba, que bizu aí, top, hein? Interessante, cara. E, ó, Interessante. são as coisas que a gente vai aprendendo ao longo desse tempo de Usando todos estudando. os recursos aí disponíveis no cérebro para Sim, essas sim, coisas sim. super bacana, legal. E em relação a addons, você utilizava quais? Quando eu comecei a utilizar o Anki de forma bem estrita mesmo, muito, 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 muito. Aí eu deitei e chamei. Baixava tudo, colocava tudo. Foi um tempo assim, de testar muitas das coisas. Só porque eu vi que não era bom. Por quê? Por ser o Anki algo open source, algo que permite vários desenvolvedores criarem addons, né?
acaba que um tem conflito com o outro, aí uma atualização do Anki não consegue suprir as necessidades de uma Sim. extensão mais antiga. Então, hoje, eu prezo mais pelo equilíbrio. Eu testei vários e fico com os principais. Até Fala os porque 3 principais, quais são? os três principais, vamos lá. Para versões mais antigas do Anki, Frozen Fields eu acho essencial, né? Você poder congelar um campo. Por quê? Lembra, eu anoto tudo no verso, é um roteiro de estudos, é meu caderno. E depois da aula, eu saio fazendo as perguntas. Então, assim, se eu criei uma pergunta e tá lá as anotações do verso, se você adiciona aquele cartão, o verso some. Aqui que tu Some. precisaria fazer ir lá no seu browser, ou né, pressionar Ctrl H, né, ver o seu histórico de Já. cartões adicionados. Tu ia lá no cartão, ia dar um Ctrl A em tudo, Ctrl C, Ctrl V no verso, aí ia adicionar outro cartão e fazer esse processo, né? Muito manual e chato. Você perderia o flow dos estudos. Agora, com Frozen Fields, não, você congela um campo. Vale salientar que hoje o Frozen Fields já é do Anki, né? Já é algo que o software utiliza por si só. É a versão vanilla do Anki já vem com isso. Sim. Outra extensão que eu acho muito importante, sobretudo agora, né, para a área da medicina, é o Image Occlusion, você fazer oclusões na imagem. Isso, para mim, é essencial, né? Eu estudar o corpo humano, alguma coisa de fisiologia humana, eu precisava ter um aparato geral, até mesmo geografia, para ter aquele conceito da região que eu estou estudando e as partes. Eu sempre utilizava o Image Occlusion. E terceira extensão que eu poderia dizer que foi muito importante para mim, olha, é uma que um colega meu criou, você acredita? Eu tenho um Caramba. colega, sim, eu tenho um colega que eu conheci nos grupos aí de Anki, que ele me ensinou muito a como utilizar o programa. Nossa, e a gente conversou muito sobre o programa e ele criou uma extensão que cumpria as minhas necessidades, que ela tem por objetivo fazer o seguinte: os cartões que você adicionar hoje, um simples botão, você consegue suspendê-los automaticamente. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, você não consegue fazer todas as suas revisões antes de começar os estudos, apesar de ser isso o ideal. E tu tem cartões novos, certo? Tendo cartões novos, você adicionar mais cartões, quando você for, por exemplo, você tem cartões novos de manhã do dia anterior. Aí você começa a estudar um conteúdo novo, adicionar mais cartões, e você só tem agora à noite para revisar o Anki. Tá. Você vai revisar o quê? Os cartões que você adicionou no dia e os cartões que você adicionou ontem. E eu não gosto de revisar no mesmo dia os cartões que eu adicionei. Então, essa Nossa. extensão do meu amigo me permite suspender com um só botão os cartões que eu adicionei hoje, ficar somente os cartões que foram adicionados ontem, e no dia seguinte eles voltarem, normal, a aparecer, entendeu? Então, essa extensão é muito importante. Tá? E vamos dar os méritos e os parabéns para ele. Qual o nome dele? Qual o nome da extensão Matheus aí? Cardoso, grande cientista da computação. Eu entendi quem? Matheus Cardoso, o nome dele. Ah, legal. Muito obrigado aí, Matheus, por estar contribuindo aí com a comunidade anqueira. Bacana. Sim, com Né? Se certeza. estiver Inclusive, vendo, eu né? tive Se o prazer estiver de vendo, conhecê-lo pessoalmente e a gente bateu um papo sobre o Anki, sim. show. Show de Olha aí, bola, Anki cara. unindo pessoas. A gente precisa desses caras aí, né, para estar podendo turbinar o Anki aí e levando para frente também, né, essa ferramenta maravilhosa aí. Sim. Ô Lucas, vem cá. Para quem tem dificuldade de usar o Anki todo dia, você tem alguma uma dica específica? Tá. Vá com calma. Por exemplo, quando eu comecei a usar o Anki, eu não sabia digitar bem. Meus dedos, Olha, eu não digitava certo e consequentemente, tive alguns problemas articulares. Então, o que que eu fui fazer? Fui aprender mais sobre o Anki, estudar, continuava estudando. Aí eu fui fazer um curso online de digitação. sim. Então, aí depois eu vi que eu não sabia, por exemplo, instalar as extensões. Aí vai eu pesquisar sobre como instalar as extensões. Às vezes acontecia alguma coisa que eu queria otimizar no Anki, eu não sabia como otimizar isso. Aí eu ia lá, pesquisava sobre isso.
é um processo, não é algo que você talvez saiba da noite para o dia. Em uma semana, eu acredito que a pessoa ela consegue já ter uma base geral do Anki. Com um mês, ela já começa a ter uma familiaridade muito grande com o software. Mas o Anki é algo que tu vai conhecendo ao longo do tempo mesmo. Então, aí com calma, com paciência, que no final as coisas vão fluírem e vão fluírem rápido. A sua produtividade vai crescer muito. Inclusive, era isso que o Matheus me falava. Cara, agora tu está investindo muito tempo no aprendizado do Anki. Porque assim, eu não sabia o que era um Frozen Fields. Eu não sabia utilizar um Image Occlusion. Eu fazia tudo de forma manual, no Paint. É uma coisa bem chata. E aí, quando eu me dispus a aprender tudo isso, ao longo do tempo, foi melhorando e a longo prazo tudo ficou mais produtivo. Inclusive, o Anki me estimulou a iniciar uma graduação, que foi Ciência da Computação. Tá, mas você vai pausar essa graduação para Não, iniciar medicina? Como é que... eu estava Não entendi cursando agora. Ciência da Computação e tentava conciliar com o vestibular, porque medicina realmente era o meu sonho, estava conseguindo. Sim. E a partir do momento agora que eu alcancei a medicina, eu tranquei a faculdade de Ciência da Tá. Computação e vou dar prosseguimento somente na A medicina, que é meu sonho. Tá. Porque a ciência da computação realmente também é uma área muito boa, uma área que eu tinha bastante curiosidade de tentar compreender como tudo isso acontecia. E o Anki foi a faísquinha para tudo isso. Sim, interessante. Show. Agora, em relação ao acúmulo de cards, cara, que eu acho que é uma das maiores pedras nos sapatos aí de muitos anqueiros. Pelo que eu percebi, você não deixava acumular, né? Então, ninguém é perfeito, né? Então, assim, mas vamos supor que se tivesse cards acumulados, como você lidaria? O que você sugere para uma pessoa que, sei lá, deixou acumular uma semana de cards ou mais? Eu estou com cartões acumulados. Eu estou de férias, mas eu continuo revisando o Anki. E nos últimos 10 dias, a minha revisão não foi tão assim bacana. Eu deixei acumular bastante. Creio que eu esteja com 600 cartões para revisar. E como que eu estou lidando com tudo isso? Nessa manhã, eu estava com uns 1.200 cartões. Então, assim, eu fiz muitos cartões hoje. Amanhã eu vou fazer mais um tanto. Talvez eu não consiga ainda fechar. Mas no terceiro dia, por ter feito muitos cartões, esse backlog, essa lista de cartões, ela vai desacumulando. Então, é algo mais gradual. Eu acho que essa é a melhor forma de você atacar esse acúmulo. Tá, aí, só abrindo parênteses, você não está estudando, não está alimentando, só está revisando no momento. Eu estava estudando inglês. Então, assim, eu estava estudando inglês e revisando aquilo do vestibular. Por quê? Tinha coisas que eu acho que é importante, sobretudo conhecimentos acerca da área das ciências naturais. Acho que isso vai ser importante para a minha formação médica. Então, eu mantive a revisão. Tá. Você acha válido para quem está no processo de estudo, alimentando o Anki, está com cartão acumulado, de repente tirar uma semana para adiantar o Anki, dar uma zerada nele? Você acha isso viável ou não? Como... A recomendação principal é você fazer o Anki todos os dias. Se você faz o Anki todos os dias, você vai ter uma média de tempo. Você vai começar a fazer o Anki e vai falar, cara, agora são 7 da manhã, 8 horas da manhã eu vou terminar. Por quê? Porque nos últimos 30 dias foi assim. Então você acaba criando aquela expectativa e essa expectativa ela vai se cumprir. Você tem mais controle sobre sua rotina. Agora, se você deixa acumular, realmente fica mais difícil você desacumular, porque agora as coisas começaram a encher demais. Eu recomendo devagar. Sim, vamos supor, você tem 200 cartões para revisar hoje, então revisei nada hoje. E amanhã vão aparecer 300. Então, 200 mais 300, 500. Tá, não precisa fazer os 500. Faça 400 e deixe 100. Aí, no outro dia, você faz esses 100 mais os que aparecerem. Eu acho que esse é o melhor caminho. Apesar de que eu defendo a tese de que é Anki todo santo dia. Isso vai te ajudar muito a ter aquela clareza, fazer com que o algoritmo realmente funcione, sua memória esteja mais afiada. O ideal é fazer todo santo dia mesmo.
E eu, sim, já tirei um dia para fazer. Eu acho que uma vez eu fiquei 6 horas líquidas fazendo o Anki. Caramba. 6 horas líquidas vai dar quase 10 horas brutas de estudos, né? Porque o Anki ele Sim, conta de forma líquida. Então, assim, foi um dia que eu tava com uns 1.800 cartões. Não sei o que eu aprontei, mas deixei acumular. Então, é outra coisa que eu gostaria de pontuar. É fazer o Anki todo santo dia, mas lembrando que a gente é humano. Às vezes, claro. alguém adoece, você precisa acompanhar, você adoece e não dá para estudar. Acontece. Mas o ideal é manter isso, todo dia fazer o Anki. E isso que é a graça do Anki, né? Você saber que seus estudos estão ali. Você não precisa se preocupar mais com nada, você não precisa caçar papel, você não precisa caçar formas de aprender algo que você talvez esteja com medo de esquecer. Não, só confia no Anki. Vai lá e faz, e adiciona, vai lá e faz, e adiciona, vai lá e faz, adiciona. Simplifica muitas coisas. Sim, com certeza. E agora eu fico curioso, nesse dia aí que tinha 1.800 cartões, você pegou o dia inteiro para estudar, você fez todos esses 1.800 cartões num dia, cara? Fiz, mas obviamente é impossível você fazer uma sentada. Né? Você vai fazendo devagar. Dei 1 hora, pausa aí 10, 15 minutos, dei mais 1 hora, pausa 10, 15 minutos. Às vezes Cara, estudei mais um pouco, aí não, agora eu vou assistir uma aula. Aí depois volta para o Anki. Foi um dia assim, que era o Anki, e eu tentava colocar coisinhas dentro do Anki, entendeu? Nesse tempo cara, de ó, quando alguém me falar que tá com cartão acumulado, mais de 500 cartões acumulados, que não sabe o que fazer, eu vou mandar assistir esse vídeo aí. E o pessoal vê que tu fez 1.800 cartões em um dia, cara. sim. Tudo Sabe o que bem, que eu não estou foi de uma fazendo vez, agora? mas... Foi, não. Olha, eu acho que foi mais, hein? Foi 1.800, não, foi Porra, mais. Deu muito mais de cartão, 1.800. foi muito Que cartão. isso? Mas olha o que eu estou fazendo agora para desacumular os meus. Eu estou fazendo Anki, faço 1 hora ali de Anki, e aí eu vou assistir algo, sabe, no YouTube que é do meu interesse. Aí depois volto, faço mais um pouco, aí assisto. Vou lá e faço mais um pouco, entendeu? Para tentar manter um Tá, equilíbrio. Porque realmente o Anki é um estudo ativo. Quando você está usando legal. o Anki, você não está lá simplesmente lendo, deixando as coisas passarem. Eu, por exemplo, às vezes até converso só. Explicando para mim mesmo aquele conteúdo. Show. Isso ajuda bastante. Então, é algo que realmente cansa. 6 horas fazendo Anki é algo cansativo. Só porque, volto a dizer, é atípico, né? Foi um dia só, não é algo que há de acontecer e que deve acontecer. Claro. Até porque, volta aquela tese. O Anki, ele já te dá tudinho para você fazer as coisas específicas em um determinado dia. Se você deixa acumular, meio que você bagunça o algoritmo, aquilo que a máquina acha que é bacana para você revisar. Então, eu percebo que quando eu acumulo determinados cartões, sobretudo cartões novos, né, que eu adicionei em a menos de um mês, a minha memória com aqueles cartões, ela é pior, sabe? Agora, se eu faço tudinho certinho, todos os passo a passos que o Anki me dá, a retenção fica muito melhor. E a longo prazo, eu faço esses cartões mais rápidos. Tá, entendi. Show. Agora eu quero, cara, saber o seguinte: você falou que continua estudando outras coisas, né? Inglês, a Bíblia, você comentou comigo que está estudando com o Anki. Cara, muito legal isso. Quantas pessoas às vezes deixam de ler a Bíblia, as pessoas que, né, têm aí sua Sim, fé, e que fala, cara, eu vou ler e vou esquecer, ou eu não vou conseguir, né, reter na memória. Eu quero entrar aí nesse ponto contigo também, mas primeiro sobre o inglês, tá? certo. Como você faz para estudar inglês atualmente? Como você usa o Anki para aprender inglês? Explica aí para gente. Sim. Primeiramente, o Anki eu conheci por causa do inglês. E por falta de informação, eu achava errado utilizá-lo em outros estudos. Mas, no início, eu achava que, assim, era só eu que usava o Anki para os estudos, né? Tipo, de vestibular, Igual Bíblia, eu. outros. Aí depois eu vi que não, né? Eu não era o Depois eu único, vi que não. tava geral usando. É porque o Anki é muito batido no estudo de línguas. Então, hoje, meu estudo de inglês é focado em aprendizado de vocabulário. Até porque eu usava muito isso para fazer as provas. As provas de medicina exigem um conhecimento bacana de inglês. As questões, elas têm textos e perguntas e alternativas em inglês. Sim, se você não Tá, sabe entender aquilo, ao menos 70%, tu vai perder ponto. E são pontos importantes.
E eu era praticamente zerado, sabe? Não sabia nada de inglês. Via aquilo e falava, meu Deus do céu. Usava o you, Tá. is. Nem do to be eu estava muito afiado. Caramba. Não Cara, tinha dado tanta interessante, importância ao estudo do inglês. interessante. Eu gosto de conversar assim com pessoas que começaram zeradona no inglês, porque às vezes tem gente que pegou lá, sei lá, o pai e a mãe colocou na escola para aprender inglês desde os 5 anos de idade. Então, tipo, a pessoa aprendeu no flow ali, Não, durante o sim, crescimento. sim, Não, você sim, começou há pouco tempo a estudar inglês mesmo, né? sim. O estudo de inglês, né? Eu tive na escola, igual eu te disse, estudar somente para passar de ano. Então, assim, era estudar, fazer a prova, esquecer. Sim, E com o tempo você vê a importância de uma segunda língua, sobretudo o inglês. E o inglês, eu foco em estruturas, sabe? Por exemplo, eu não estudo somente uma palavra e coloco no Anki. Eu não vou ver a palavra love, por exemplo, criar um cartão com love e a resposta. Eu sempre insiro interessante. ela dentro de frases. Mas essas frases, eu que crio? Não, existem dicionários que dão essas frases. Aí eu utilizo o Anki para pegar essas frases, fazer essa mineração, copiar as frases, colocar no Anki, colocar a resposta, né, que é a tradução da frase e, consequentemente, aprender cada vez mais. Não Perfeito. falta material na internet para isso. Tá, você não pega aquela palavra isolada que você tem dúvida e joga lá, você coloca ela dentro de um contexto, né? Com certeza. Olha só, vamos supor que você é um americano que queira aprender português. Mais Sim, precisamente a palavra ponto. Aí você vai pensar, não, beleza, o que é um ponto? Existe ponto de ônibus, ponto final, ponto da agulha, ponto da carne. pode Meu crer. Deus. Então, assim, é necessário a palavra estar dentro de um determinado contexto. E muitas das Sim, coisas que a gente aprende numa língua, ela vem em forma, assim, junta, sabe? É preciso que aquela sequência de palavras estejam ali para fazer sentido. Então, o perfeito. Anki é simplesmente uma forma de eu criar na frente a frase a qual eu quero aprender, a expressão a qual eu estou estudando, e no verso está a tradução. E aí o aplicativo, o software, ele me dá todos os passo a passo de revisão. Simplifica muito a vida. Tá. E você absorve ali o conteúdo de inglês, você alimenta o seu Anki, como é que você faz? Você gosta de assistir um filme ali com legenda, pausa e joga pro Anki, você pega um livro e começa a traduzir, ou como é que é isso aí? Atualmente eu só foco em leitura, sabe? Um Uhum. pouco na pronúncia, mas listening, né, que seria ouvir, assistir séries, não tanto. Porque não era muito meu foco. Eu não ia ser cobrado conversar com Sim. o Ah, professor em prova. Eu ia ser cobrado ler aquilo e tentar entender e responder a alternativa correta. Então, por um meu conhecimento foco era. funcional. Exatamente. E assim, eu saí de um patamar muito ruim de leitura, de não entender nada, a hoje um patamar que eu pego, por exemplo, conteúdo sobre o Anki, eu gosto de muito ler o Anki na gringa, e entender o texto por completo, sabe? É um patamar bem bacana. E de cartões que eu criei, já somam os seus 11 mil, Olha que e muito show, cartão. caramba, muito E cartão, muito já tá É um bem na vocabulário frente. bacana. Inclusive, atualmente, às vezes eu nem vejo muito mais a necessidade de ficar adicionando tanto no Anki, porque aquelas palavras mais basilares do estudo de inglês já estão retidas, sabe? Então, assim, eu acho que agora é mais entrar no mundo, imergir mesmo e colocar o celular em Sim, inglês, ler coisas em inglês, se desafiar, porque já dá para entender bem. Sobre isso, assim, falando em relação à leitura, né? Agora, listening, aí eu deveria procurar alguma outra forma de estudar. Apesar de que existem muitas pessoas que usam Word para isso, né? Cortam trechos de sim, série, trechos verdade. de palestras e colocam. Sim, dá para ouvir, né? Também dá para Sim, ouvir no Anki o que está escrito lá, né? sim, sim. Eu prezo por pôr a fala, né? Tá, Só porque não é o foco meu. Eu, meu foco é entender o que está escrito, entender o que está lá. Agora, a fala é mesmo para evitar algum termo que eu desconheça, o som, por exemplo, e, consequentemente, fale errado. Mas meu objetivo é a leitura. tá. Então, basicamente, para aprender a leitura, você pega lá a frase, né? Sim, Frente, tradução no verso, só isso.
arroz Só com isso. feijão e manda ver. Olha, por utilizar o Anki já há algum tempo, eu criei um estilo de nota, né, em que eu coloco também um campo chamado imagem. Então, às vezes, quando eu vou estudar uma palavra nova, uma expressão nova, né, um phrasal verb, por exemplo, eu sempre gosto de colocar uma imagem, porque imagem funciona muito bem comigo, entendeu? Entendi, Então, perfeito. imagem, assim, às vezes, que não tem nada a ver para outra pessoa que for revisar o Anki, mas para mim tem, porque ele tem carga emocional. É Ah, para mim. perfeito. O Anki é meu. Sim, claro. Agora, cara, uma curiosidade minha, né? Você falou que estuda, né, a Bíblia, estuda a Sim, Bíblia com o Anki, né? sim. Como que você faz esse estudo? Você estuda a Bíblia diariamente, né? Qual é a sua relação aí da Bíblia e o estudo com o Anki? Explica pra gente. Sim. Procuro estudar diariamente. Obviamente, vai ter dias que eu não conseguirei ler, né? Mas estou num projeto de fazer a leitura bíblica em 365 dias. Se Deus quiser, termino no final desse ano. E tudo isso mediado por meio de um aplicativo, né? A Bible YouVersion, se eu não me engano o nome. Eles me dão um plano, eu simplesmente faço. E, assim, eu sei que não é só ler. Se eu só ler aquilo e amanhã partir para outra meta, ler, eu vou esquecer. Não vai ter uma Claro, retenção tão bacana. Então, o Anki entra nesse objetivo, de não esquecer. Hoje, eu não foco muito em aprendizado de um versículo, tipo, Mateus 6,16. tá. Não é esse meu objetivo hoje. Hoje eu seleciono as partes as quais eu grifei na Bíblia digital, né, que eu utilizo digital, e essas partes que são as destacadas, eu tiro o print, coloco no Anki para sempre eu ter contato com a palavra de Deus. Então, o Entendi. Anki, ele é o meu depósito também para a Bíblia. Foi meu depósito para estudo para os vestibulares, para inglês, estudo da Bíblia, aprendizados em geral, Tá, enfim, interessante. é um lugar de estudos. É como se fosse tua plataforma ali de estudos, né? Como se Sim, fosse o teu livro e teu caderno ao mesmo tempo, né? sim, exatamente. E assim, a organização vai por meio de tags. Eu tenho uma tag geral chamada Bíblia Sagrada. Aí tem uma Tá, tag dentro dessa Bíblia Sagrada chamada Mateus. Aí dentro de Mateus, o número do capítulo. E aí tudo certo. referente àquele capítulo que eu grifei. Ou se algum outro dia, vamos supor, eu fui à igreja, o pastor pregou algo específico sobre um determinado texto, um determinado capítulo. O que eu faço? Adiciono lá dentro. Entendeu? Tá. Fica tudo muito organizadinho, muito bacana. Você costuma fazer perguntas e respostas também? Vai, por exemplo, vai estudar a história de. Deixa eu pegar uma história aqui que, que não Quem seja foi tão Jacó? comum. Vai, quem foi Jacó? Sim, sim, Qual o nome dos filhos de Jacó? sim, sim. É, Sim, também tá, faço, só porque hoje meu objetivo mais é destacar as partes importantes e colocar aquelas partes que eu vejo que é a base do texto, entende? Mas quando são perguntas mais triviais, mais simples, ou até mesmo mais complexas, aquelas perguntas sim, que tocam o coração, aí eu coloco, tá. e dá tudo muito certo. É o seguinte, agora eu quero, cara, para finalizar, que tu mande um recado aí para aquele estudante que está trilhando aí o mesmo caminho aí que você trilhou, quer passar no vestibular, seja de medicina ou qualquer outro vestibular, tá? Tá tentando passar numa prova aí difícil, tá na luta. Qual o recado que você manda aí? Manda uma mensagem para essa pessoa. Continue estudando, acredite que você é capaz. Quando você sentir que é incapaz, não pare, continue estudando, porque se você parar, aí a coisa vai complicar, e pensamentos ruins vão vir. Então, quando você estiver sentindo dor, permaneça. Tenha momentos de lazer, mas verdadeiramente momentos de lazer, não momentos de preguiça. Sexta-feira à noite eu vou sair. Beleza? É sexta-feira à noite, não é sexta-feira de manhã. Tenha essa disciplina e confie muito em Deus. Eu acredito que este é o essencial, é a presença de Deus nos estudos. Utilize muito o Anki e veja como um meio que facilita muitas as coisas, sobretudo nesse mundo de vestibular, em que muitas informações vêm, fontes diversas vêm, e você tem um software, o qual basta você criar o cartão, estudar de forma ativa e confiar na repetição espaçada, simplesmente fazendo aquilo que deve ser feito todo dia,
simplifica muitas coisas. Você vai chegar na hora da prova e as coisas vão estar muito lúcidas. O Anki realmente é uma ferramenta que eu não troco por nada. Show de bola, Lucas. Perfeito. É estudar, revisar e confiar, né? Confiar em Exatamente. Deus, logicamente, primeiro, e Sim, no algoritmo do Anki, né? com certeza, a gente tem que fazer a nossa parte. E o Anki ajuda muito mesmo. É coisa até difícil de falar. Quem faz percebe que tudo sempre converge no mesmo ponto. Sim. Independentemente se é dos Estados Unidos, da China, do É, Brasil, cara. está estudando vestibular, para a Bíblia, inglês, sempre é o mesmo ponto. O Anki facilita muito nesse universo de informações que a gente recebe. De você poder filtrar aquilo que você foi exposto e colocar lá e saber que aquela informação não vai ser perdida. Para nós, que somos Sim. estudantes de prova, muitas informaçõezinhas, sabe? Aqueles bisuzinhos, aquela coisinha que é difícil você lembrar, você pôr no Anki e ter ciência de que o aplicativo vai te ajudar a guardar tudo aquilo, é aliviador. Porque realmente já é difícil você estudar para o vestibular. Mais difícil ainda é ficar pensando em como seria a prova. E eu acho que o terceiro grau de dificuldade é estudar e ficar se preocupando em quando revisar as coisas. Nossa. Meu Deus, o Anki ele simplifica aquilo que é o ápice da dificuldade. E pelo menos, ó, qual foi a minha realidade? Antes de usar o Anki, eu não revisava. Eu não sei você, mas assim, eu não revisava, eu não conseguia revisar. Porque eu gastava tanta energia mental em pensar no que eu vou revisar que eu deixava de revisar. Lá no seu início também era assim? Não, no meu início, o que acontece? Eu fui sempre muito instruído, pesquisava bastante, e aí eu tive contato com um professor que falava que você tinha que revisar. Estudou algo hoje? Não revise amanhã, revise daqui 7 dias, beleza? Revisava daqui 7, daqui 15, um mês. Mas aí que tá, Carlos. Você não vai ter esse controle de tempo, sabe? O que você Sim, é estudou muita hoje, tá, coisa. daqui 7 dias. E o que você estudou amanhã, amanhã e mais 7 dias. E a coisa vai juntando, sabe? Você vai aprendendo todo dia mais. Como é que tu vai organizar tudo isso, sabe? O Anki, ele vem com esse objetivo de simplesmente você adicionar um cartão. Claro, eu estou falando de adicionar um cartão, mas é você criar um cartão que você saiba responder, algo que você absorveu, né? Criar de forma irresponsável. É você criar um cartão, pôr dentro do Anki e acordar e fazer, sabe? E confiar no algoritmo. Que o algoritmo vai te trilhar pelo um bom caminho. Com Então, certeza. Com assim, certeza. essas preocupações coadjuvantes do processo são bem eliminadas com o Anki. O Anki é simplificador. Uma Total. metáfora bem bacana. Quando a gente lê a Bíblia, né, o Velho Testamento, muitas leis, tem os fariseus que sempre querem falar mal de alguém porque está pecando em alguma lei, enfim, mestres da lei, muita coisa a ser cumprida. Aí vem Jesus e diz que existem somente 2 mandamentos. O Anki é mais ou menos por aí. Cara, Muitas coisas que você tem que se preocupar, aí vem o Anki e ele te foca naquilo que realmente é essencial e você não perder tempo com outras preocupações. mostra o caminho e a verdade. Pode crer. Eu não vejo outra forma realmente de estudar e reter um conteúdo a longo prazo para a prova e se organizar de uma forma tão perfeita quanto o Anki, né? O Anki é uma ferramenta muito boa que aceita diversos métodos, né? É uma ferramenta, não é um método. Sim, total, total. Lucas, eu aprendi muito, tá? Na nossa conversa, a gente que está no campo de batalha, a gente consegue extrair insights, né? De uma conversa e ter vários insights. Eu vou testar aí o lance de usar um deck só e as tags. Eu vou testar, ó, já foi um insight que eu tive, Sim, muito sim. interessante. Foi muito produtiva a nossa conversa, sobretudo para aquele pessoal, tanto para quem está começando com o Anki, mas quem já está meio que no nível intermediário, eu tenho certeza também que pegou muitos insights aí. Agradeço demais a sua participação. Quero parabenizá-lo novamente pela sua aprovação. Te desejo Obrigado. sucesso É um aí na sua prazer. caminhada, tá bom? Na sua Obrigado. trajetória, na sua nova carreira aí como médico que você vai se formar e vai se tornar um excelente médico, com certeza, estudando com o Anki, então, que eu não tenho dúvida nenhuma.
Te desejo Amém. todo o sucesso do mundo, cara. E é isso. Obrigado pela participação. E Deus te Muito abençoe obrigado. aí. Pode contar comigo no que precisar. E é isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade. E muito importante. Um canal qual eu seguia, assistia todos os vídeos, era como se fosse um presente, né? Chegou um vídeo novo do canal, eu ia lá e assistia. Não, não, Caramba, eu cara, tô que estudando legal. agora, vai ser minha recompensa. Tinha como recompensa seus vídeos, olha que Olha legal. só, Então, cara. depois de assistir essas 2 aulas, eu vou assistir esse vídeo novo que o Carlos lançou. E agora poder estar compartilhando e ajudando ao menos uma pessoa, para mim, é Não, com importante. certeza. Com certeza, cara. Com certeza esse seu depoimento, essa sua entrevista vai ajudar muitas e muitas pessoas. E o meu canal estava mais direcionado para concurseiro. Eu tenho certeza que vai alcançar aí a galera que está estudando para vestibular aí, e eles vão tirar bastante proveito disso, tá? E E bom estou saber totalmente também que o meu aberto. canal. Estou totalmente aberto, caso alguém queira tirar alguma dúvida que não ficou tão esclarecida, ou entender como eu acredito que seja uma forma efetiva de usar o Anki, ou tentar ter algum modelo, pode me seguir no meu Se Instagram, alguém. que a gente dá um Então, contato cara, assim. qual o teu Instagram? Fala aí pro pessoal. Fala pro Arroba pessoal do Instagram. lucasg.pamplona. Vai deixar aí na descrição. Tá, eu vou deixar aí na descrição, então, seu Instagram. Sim, sim. Eu respondo assim que eu puder e ajudo com muita gratidão, cuidado e carinho. Show Porque de eu bola, fui Lu. ajudado bastante nessa trilha. Cara, legal. E bom saber aí que os vídeos do canal tava te ajudando, que eu penso assim, cara, tu tava Tá? no outro nível, velho. Tá no outro nível. Tipo, uma coisa é uma pessoa que tá começando com Anki, mas você já tá muito avançado no Anki, né? Então, legal, já vi Mas que eu pude estava ajudar aí, avançado cara. porque eu assisti canais como o seu, Que entendeu? legal, cara. O seu Caramba. canal me ajudou bastante a avançar em diversas questões, descobrir alguma extensão que eu não conhecia, uma forma de organizar. Inclusive, eu já assisti vídeo seu, você falando do método de simplesmente fichar tudo no Anki, né? Ter só o Anki como meio de estudo. Tá. Numa época em que eu pensava, será que tem mais outro indivíduo no mundo que faça isso? Aí eu falei, nossa, tem sim. Tem Pois sim, é, dá não, é certo. legal a gente se conhecer, né? E saber que não é só a gente, mas é que só eu que estou inventando Sim, moda aqui, estou usando você isso. você se sente muito mais confiante no que está fazendo. E no início, por não saber pesquisar e também por faltar informação, eu tinha dificuldade de acessar todo esse conteúdo acerca desse programa que é gratuito e ajuda muitas pessoas. É uma dádiva da humanidade hoje. Com certeza, cara, com certeza. Aí dos meus maiores sonhos, assim, da minha missão é que mais e mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta, e não só concurseiro, igual eu disse, cara. Eu quero que chegue lá o garoto que está no fundamental, que está reprovando de ano, porque, cara, não sabe como estudar, tá perdido. O garoto que está no ensino médio e quer entrar numa boa faculdade, né? Vai começar a prestar ali vestibulares. Enfim, Sim, sim. a missão é essa, cara. Já estou ensinando meu irmão de 10 anos a usar. Olha Já que tem seus massa, cara. cartões lá. Já tem seus Então, 100 cartões. eu converti minha Facilita esposa muito para também ele. pro Anki, ela foi relutante, ela, né, eu tô muito no início, mas ela também não fica sem o Anki. E é isso, cara, a gente vai divulgando essa ferramenta maravilhosa para estar ajudando mais e Isso. mais E pessoas. nessa jornada, o que você puder contar comigo, eu ajudo com muita gratidão. Muito bom saber, cara. Tamo junto de verdade e eu digo a mesma coisa. O que precisar também, tô aí à disposição e espero continuar conversando contigo, porque tu tem muito conhecimento e essa troca aí é muito bacana para nossa evolução, né? Vai dar certo. Obrigado, Carlos. Eu que Beleza, agradeço. Lucas. Brigadão. Deus abençoe. Fica com Deus. Valeu, Amém. irmão. Valeu.